Queridos, a paz do Senhor, estamos na Academia de Pregadores, na nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Adultos. Estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2023, lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, que estão falando sobre Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, dia 19 de fevereiro de 2023. O título da nossa lição é O Avivamento Espiritual no Mundo. Essa lição de hoje é uma lição assim, bem histórica. E nós vamos tratar aqui, o nosso comentarista trata com a gente, nós vamos tratar de alguns avivamentos de Deus na história. Eu quero recomendar um livro chamado Raízes da Restauração. Esse livro, Raízes da Restauração, ele fala de ações de Deus no mundo que restauraram sociedades. Ações de Deus como a criação dos Estados Unidos, por exemplo, que foi uma ação de Deus restauradora no mundo, através da visão cristã, os Estados Unidos foram colonizados, enfim. Tem outros dois vídeos. Tem um vídeo chamado Ruja o Mar. Eu esqueci o nome de outro, mas um vídeo chamado Ruja o Mar, que trata, um documentário chamado Ruja o Mar, que trata de um avivamento de Deus que transformou as Ilhas Fiji, um arquipélago no Caribe. Você precisa ver esse vídeo, que fala de uma transformação que Deus promoveu na sociedade, na estrutura econômica das Ilhas Fiji, a partir de um renovo, de um avivamento espiritual. Então, infelizmente, nós estamos vivendo tempos que as pessoas não querem entender que Deus está pronto a restaurar todas as coisas. A vida econômica de uma nação, a vida ética, moral de uma nação. Se nós nos curvarmos a Ele, clamarmos pelo avivamento, Deus pode fazer isto. Quando estudamos, por exemplo, a história da Reforma Protestante, nós temos o teólogo da Reforma, que alguns pentecostais assim arrepiam quando ouvem o nome dele, João Calvino. E por causa dessa situação de calvinismo, arminianismo, que nem João Calvino falou, né? É uma briga aí que vem arrastando há anos dos discípulos e de gente que nem discípulo foi de Calvino e que fala coisas, atribui palavras a Calvino que Calvino nunca pensou em dizer. Enfim, mas quando estudamos sobre João Calvino, nós vamos aprender que Calvino foi o teólogo da Reforma Protestante. E ele foi convidado para Genebra, a fim de implantar em Genebra um modelo de sociedade a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, com critérios estabelecidos pela palavra de Deus. As pessoas têm aversão a isso, parecendo que a palavra de Deus é algo que quer oprimir. Não, a palavra de Deus, eu disse aqui já em alguns trimestres atrás e repito, isso aqui, Bíblia, ó. Bíblia. Isso não é coisa de crente, isso aqui é coisa de gente. A pessoa pode até não querer seguir a Cristo, pode até não professar a Cristo como Salvador, mas uma coisa ela precisa entender, os princípios de Cristo que estão aqui, os princípios divinos que aqui estão, tornam a nossa vida muito melhor, torna a nossa vida muito mais fácil, torna a nossa vida muito mais próspera. Então, siga a palavra de Deus, aplique os princípios da palavra de Deus à sua vida, aprenda a palavra, leia a palavra, ama a palavra, aplique a palavra na sua vida e você verá que você terá uma vida intensamente próspera. Então, nós vamos estudar alguns avivamentos de Deus no mundo e vamos entender que Deus ainda pode avivar. Deus ainda pode transformar. Todo governo no mundo deveria entender, gente, é isso que nós precisamos. É deste avivamento da palavra. Eu não quero ser crente, não quero seguir a Cristo. Ok. Mas eu quero aplicar os princípios cristãos à minha vida. Meu Deus, se toda a sociedade entendesse isso, nós viveríamos um modelo de sociedade muito melhor, muito mais próspero
muito mais igualitário, mais justo, muito mais harmônico. O texto áureo da nossa lição está em Ezequiel capítulo 47, versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. No último trimestre do ano passado, último trimestre de 2022, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel. E nós sabemos que as profecias mais conhecidas de Ezequiel são capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, e capítulo 47, as torrentes de águas purificadoras. Essas duas profecias falam de uma restauração de Israel, mas a partir de Israel para o mundo inteiro. São profecias escatológicas. No caso do capítulo 37, parte dela já se cumpriu. Ela é uma profecia que iniciou o seu cumprimento, mas ainda há algo por cumprir-se. E o capítulo 47, que é algo escatológico, que vai se cumprir na vida de Israel e na vida de toda a humanidade. Nós vamos tratar sobre isso na aula de hoje. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual, entendendo que, para mim, tudo que a gente faz é espiritual. Economia é espiritual. Dinheiro é espiritual. Como eu defino que todas as coisas são espirituais na minha vida? Quando eu entendo que eu não sou um ser humano vivendo uma espiritualidade. Eu sou um ser espiritual vivendo uma vida humana. E quando eu faço com que tudo o que eu tenho se volte para a promoção do reino de Deus, para promover o reino de Deus. Palavra-chave da nossa lição: despertamento. Despertamento. Nós precisamos de um despertamento. O mundo precisa de um despertamento. E que esse despertamento comece em mim. Que esse despertamento comece em cada um de nós, para a glória do nome de Jesus. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 37, versículos 7 ao 10, e o capítulo 47, versículo 1 ao 5 e o versículo 9. O texto nos diz o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e ossos que se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa para a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros,
viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Vamos lá, capítulo 37 de Ezequiel. O Vale de Ossos Secos fala de uma restauração nacional e uma restauração espiritual de Israel. Israel estava no cativeiro e Deus estava mostrando para Ezequiel que ia restaurar a nação de Israel. Então, uma restauração nacional, uma restauração espiritual. A restauração nacional já aconteceu em duas etapas, pelo menos. Israel voltou do cativeiro babilônico para reconstruir Judá e depois, com todo o movimento intra-histórico de Deus, em 1948, Israel se tornou nação, em maio de 1948. Restauração nacional já aconteceu. A restauração espiritual ainda vai acontecer. Ela é escatológica. Então perceba que Ezequiel profetiza sobre os ossos. Se a gente ler o capítulo 47 como um todo, a gente vai perceber detalhes magníficos e importantes no texto do capítulo 37 de Ezequiel, para a gente poder entender essa ação restauradora de Deus, mas é um processo que está em ação, processo de Deus em ação em favor do povo de Israel. O capítulo 47 fala ainda de um momento escatológico, quando o Senhor vai se assentar no trono e vai governar o mundo a partir de Israel. Será um período do milênio. A visão que Ezequiel tem é que saía águas debaixo do altar, debaixo do trono, claro, o trono de Deus, e essas águas por onde passavam. Primeiro que se tornava um rio profundo, e Ezequiel diz, não dá para atravessar, eu tenho que nadar neste rio. Fala de grandeza, de extensão, do que Deus vai fazer em favor de Israel, e também fala que por onde esse rio passava, ele trazia vida. A visão aqui é que o rio vai passar pelo trajeto do Rio Jordão, vai desaguar no Mar Morto e vai reviver, vai avar o Mar Morto, terá peixe. Hoje não tem. O nível de salinidade do Mar Morto é mais de 70%. Então as coisas que caem lá nem afundam. Embora existam riquezas minerais ainda não conhecidas, né, na sua superfície, mas esse rio de Deus, do capítulo 47 de Ezequiel, vai trazer vida ao Mar Morto. E por isso o versículo 9, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro, ok? Então, é uma palavra escatológica. Algumas coisas tiveram seu cumprimento histórico, mas há um momento escatológico de Deus para o cumprimento de todas essas coisas no contexto da história de Israel. Primeiro ponto da nossa lição. O avivamento, vamos tratar de alguns avivamentos. O avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro parágrafo, calamidade e restauração de Israel. Calamidade porque Israel foi destruído. Destruído. Quando a gente estuda a história do Reino do Sul, que é essa tratativa aqui, a gente vai perceber que Nabucodonosor fez 3 incursões em Jerusalém. A primeira em 605 a.C., a segunda em 593 ou 97, de acordo com alguns estudiosos, e a terceira incursão em 585 ou 586. E destruiu tudo, porque Israel foi desobediente. Então houve uma calamidade. Porém, Deus restaurou Israel. Deus restaurou. Deus usou o profeta Jeremias, principalmente leia depois o capítulo 9 e capítulo 29 de Jeremias. É uma carta que Jeremias escreve aos exilados da Babilônia, dizendo que Deus iria prosperá-los na Babilônia, que passariam 70 anos na Babilônia e Deus iria restaurá-los. Então Israel sofreu uma calamidade, mas Israel também passou por uma restauração. Por que sofreu uma calamidade? Porque perderam a batalha para a Babilônia. Agora, por que eles perderam a batalha para a Babilônia? É porque Deus é fraco? É porque o povo de Deus não pode vencer? Não. Eu já disse aqui,
durante esse trimestre, uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes no comentário do livro do profeta Daniel. E ele diz, quando o povo de Deus perde batalha, não é porque Deus é fraco e não pode defendê-los. Deus entrega o seu povo a fim de restaurá-los. Deus entrega o seu povo a fim de restaurá-los. Eu ouvi uma pregação esses dias do pastor... Ai, meu Deus, me veio à mente aqui. Eu gosto de dar os direitos autorais quando eu escuto. Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio, de Itajaí, do Mevan. Eu gosto muito de ouvi-lo. Eu ouvi uma pregação do pastor Luiz Hermínio em que ele citou, eu não sei se a frase é dele, ele citou uma outra pessoa. Não sei se foi Charles Finney que ele citou, eu não sei se foi Spurgeon. Ele citou um outro autor. Aqui, como já fizemos em outra aula, eu vou falar a frase, o Gustavo vai pesquisar para mim ali. Por favor, Gustavo. A frase é: se Deus nos permite passar pelo fogo, é porque ainda existe alguma coisa em nós que precisa ser purificada. Olha que frase. Se Deus nos permite passar pelo fogo, é porque existe ainda alguma coisa em nós que precisa ser purificada. Eu ouvi o pastor Luiz Hermínio citando essa frase, mas é de um outro grande homem de Deus aí. Então, Deus permitiu... Quem é, Gustavo? George Whitefield. George Whitefield. Obrigado, Gustavo. George Whitefield. A frase é de George Whitefield. Se Deus nos permite passar pelo fogo, é porque ainda existe alguma coisa em nós que precisa ser purificada. E foi isso que Deus permitiu a Israel. O importante é que Deus está sempre nos purificando. Segundo parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, um vale de ossos secos. Segundo parágrafo, um vale de ossos secos.
Para o povo de Israel, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. E depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre na visão. Ele diz: profetizei como me ordenara, e se colocou de pé um exército grande em extremo. Se puseram de pé um exército grande em extremo. O que nós aprendemos neste, vou chamar de processo da visão do vale de ossos secos? Nós aprendemos que Deus, para restaurar o seu povo, submete ao povo a um processo de restauração. A restauração é um processo. Deus precisa nos submeter a um processo de restauração. O afastamento de Deus, nós estudamos no último trimestre do ano passado, quarto trimestre de 2022, nós estudamos que a glória de Deus não foi embora de Israel de uma vez. Ela saiu de sob o altar, ela veio para a porta do templo, depois foi para o Monte das Oliveiras e depois foi embora. Então, a degeneração é um processo. Ninguém se degenera da noite para o dia. Assim como a restauração de Deus é também um processo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O rio das águas purificadoras, capítulo 47 de Ezequiel. Ezequiel vai dizer que ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados. Eram águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, águas que davam pelos joelhos. Mais 1000 côvados, águas que davam pelos lombos. E mais 1000 côvados, águas que precisavam ser passadas. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Águas que precisavam, águas pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos e águas que não se podia atravessar a pé, a não ser a nado. Então perceba que aqui nós vemos também um processo. Como já falamos aqui agora há pouco, há um processo de Deus, um processo contínuo de aprofundamento espiritual. Nós precisamos estar vivendo este processo. A nossa vida não pode estar estagnada. A nossa vida tem que ser uma vida que passe por um processo de aprofundamento espiritual. É o que nós percebemos aqui. A nossa vida tem que estar mais avivada hoje do que ontem e menos avivada hoje do que amanhã. A gente vai perceber que, infelizmente, a vida da gente oscila. Nossa vida é uma vida feita de altos e baixos, mas nós precisamos lutar sempre, conscientemente, para que a nossa vida vá adiante. Avance, avance, avance sempre. Deus tem sempre algo maior para você. Então, Deus estava falando de um grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. E um avivamento que Israel também vai experimentar ainda futuramente. Segundo ponto, vai tratar sobre os grandes avivamentos no mundo. Eu quero, até antes de falar desses, passar aqui com vocês sobre esses grandes avivamentos, nós precisamos pensar em 31 de outubro de 1517. O que ocorre em 31 de outubro de 1500... deixa eu fazer um negócio aqui. Como que é bacana a gente poder fazer essa... 31 de outubro... O que ocorre em 31 de outubro de 1517? A Reforma Protestante.
Nós já vimos aqui alguns avivamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tratamos aqui historicamente, alguns avivamentos que aconteceram aí agora nessa lição, né? Avivamentos de Israel, coisa que envolvendo aí o capítulo 37, capítulo 47 de Ezequiel, e vamos pensar aqui alguns avivamentos na história do mundo. Então, nós vamos partir, tem em mente aqui, a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Nós estamos hoje há 505, 22, 17, 12, menos 7, 5, 505 anos da Reforma Protestante, ok? 505 anos da Reforma Protestante. Ocorreu, né, alguns períodos na Europa, que é o nosso primeiro parágrafo, houve períodos em que esse continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, na Babilônia, como um vale de ossos secos, mas Deus promoveu algumas restaurações. Uma restauração importante que Deus promoveu foi na Alemanha, por volta de 1722. O conde Nicolau de Zinzendorf, que liderou os missionários morávios, os irmãos morávios, ou os moravianos. Quando a gente estuda a história de missões, nós vamos aprender que os morávios, ou os irmãos moravianos, foram muito importantes para a expansão do reino de Deus, muito importantes na história de missão. Essa situação dos morávios, em 1722, ocorre depois de, partindo ali do que eu falei da Reforma Protestante, 205 anos da Reforma, eu vou colocar a Reforma Protestante como RP, da Reforma Protestante. Os morávios foram avivados por Deus 205 anos depois da Reforma Protestante. Acompanhe esse raciocínio. Depois ocorreu na Inglaterra, por volta de 1740, um grande avivamento. Este avivamento mudou a história da Inglaterra e influenciou, por exemplo, na abolição da escravatura. A escravatura foi abolida primeiro na Inglaterra e depois em outros países do mundo. Então, por volta de 1717, John Wesley e Charles Wesley, irmãos, começaram a pregar nos jardins da faculdade, juntamente com George Whitefield. Eles atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus e realmente alguns sociólogos e antropólogos não cristãos dizem que existem duas Inglaterras, uma antes e uma depois de John Wesley. Isso aconteceu há 223 anos depois de quê? Da Reforma Protestante. 223 anos. E perceba que a Alemanha também está na Europa, assim como a Inglaterra. Em 205 ocorre esse avivamento na Alemanha. Em 223 acontece, 205 na Alemanha, está da Europa, 223, 17 anos depois, 1722 na Alemanha, 1740, 18 anos depois, aproximadamente, né, ocorre esse avivamento na Inglaterra. Na sequência, nosso comentarista coloca aqui um avivamento que aconteceu no país de Gales. País de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 33 anos, por volta de, já na era moderna, né, século XX já, por volta de 1904, recebeu uma visão de Deus, foi impactado por uma visão de Deus, num domingo, que dizia que ele estaria derramando um grande avivamento. E ele começou a espalhar essa ideia pela cidade e alcançou muitos países do mundo. Nós estamos falando de 1904 e 1905. Então, eu já pulei agora do período da Reforma Protestante para um avivamento na era moderna. Nós estamos falando de 1905,
ali 1740, nós estamos falando de menos de 100 anos depois, não é? 65 anos aproximadamente, depois desses dois avivamentos na Europa. Então perceba que são avivamentos que Deus vai movendo no mundo. Por que eu estou fazendo esse exercício mental aqui? Para a gente entender que Deus faz isso e Deus está fazendo isto. Deus está fazendo isto. Então, é o avivamento de 1904 e 1905 no país de Gales. Depois, nos Estados Unidos, Deus também começou a avivar a América através de vários avivamentos que aconteceram, como o grandioso Charles Finney, que foi usado por Deus num grande despertamento espiritual, teve influência de Campbell Morgan, que levantou um movimento chamado Movimento de Vida Profunda. Então, Deus sempre foi produzindo avivamentos. E nós temos depois, esse que é muito importante para nós, perceba, um grande avivamento do início do século XX, que gerou as raízes, terceiro parágrafo, as raízes do movimento pentecostal. Nós sempre citamos, nós realmente lembramos de William Seymour, William Joseph Seymour, um homem que, em 1901, em Houston, no Texas, começou a pertencer ao grupo de santidade e foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Só que antes de William Seymour, houve um homem dentro desse movimento pentecostal moderno chamado Charles Fox Parham. Ele era um obreiro leigo, mas ele começou a preparar obreiros leigos para evangelizar o mundo. E ele fundou o Instituto Bíblico Bethel, na cidade de Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Então perceba que este último grande avivamento, do qual nós, movimento pentecostal brasileiro, somos fruto, ele começa com um homem simples, um homem sem muito conhecimento, leigo, mas estudando a palavra, preparando obreiros leigos para a vida ministerial. E o resultado disso foi que o Charles Parham foi professor de William Seymour em 1901 e o William Seymour, em 1903, e 6, aliás, se transferiu para a Califórnia, começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na sua própria residência, em Bonnie Brae Street, em número 216, e a reunião atraiu tanta gente que ele foi obrigado depois a encontrar um prédio abandonado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e fundou ali a Missão da Fé Apostólica. 2 missionários suecos que estavam nos Estados Unidos participaram desse movimento, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e sentiram um chamado por Deus, chamado de Deus. Deus mostrou a eles um chamado, e esse chamado era para o Brasil, Belém, no estado do Pará, no Brasil, e eles vieram, iniciaram em 1910, fundaram a Assembleia de Deus em 1911, que é hoje o maior movimento pentecostal do mundo. Não digo isso de forma orgulhosa, digo com orgulho, porque pertenço à Igreja Assembleia de Deus, mas, sobretudo, digo de forma responsável, porque nós estamos precisando rever esse nosso pentecostalismo. Então, nessa lição de hoje, a gente está vendo esses movimentos históricos, para entender que nós somos frutos de uma história. Veja só, perceba uma coisa comigo. Nós estamos
hoje. Estamos hoje, ó. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Nós estamos hoje há 122 anos do início desse movimento pentecostal moderno. Há 122 anos. E nós precisamos nos despertar para mantermos a chama do avivamento nas nossas mãos. Foi para este tempo que Deus nos chamou. O Brasil precisa se despertar. A igreja brasileira precisa se despertar. Muitos crentes precisam sair da letargia espiritual e entender que Deus nos levantou para esse tempo. Terceiro ponto, os avivamentos mudam a história. Primeiro parágrafo, impactos dos avivamentos no mundo. Assista o vídeo que eu te falei, Ruja ao Mar. Eu falei na aula de hoje no início. Ruja ao Mar, um avivamento de Deus nas Ilhas Fiji. É consenso, isso aqui é lamentável, entre os estudiosos, a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos. Aliás, isso não é lamentável. Lamentável que vamos falar daqui a pouco no segundo parágrafo. Trouxeram impactos profundos em todas as áreas, na política, na economia e na cultura. Quando nós paramos, eu não vou falar aqui pela questão do tempo, né? Quando nós paramos, mas faça uma análise sobre os aspectos sociais do pentecostalismo. Pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo trouxe um novo modelo de sociedade. O pentecostalismo foi um movimento que se consolidou entre os pobres e ele transformou a sociedade. Então, Deus pode transformar a nossa política, a nossa economia e a nossa cultura através de um avivamento. Isto é possível. Agora, o que é lamentável? Segundo parágrafo, a geração depois do avivamento. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram. Não perduraram. Perceba o raciocínio que nós fizemos aqui, ó. Depois da Reforma Protestante, que foi em 31 de outubro de 1510, 205 anos depois, já houve, olha, a Reforma Protestante ocorre na Alemanha. 205 anos depois, na Alemanha, houve a necessidade de um novo avivamento, através dos morávios. Aí depois, na Inglaterra, ali próximo, da Europa ainda, houve a necessidade de um avivamento através de John Wesley, Charles Wesley e George Winterfield. 223 anos, 224 anos depois da reforma protestante, não é? 220 e poucos anos depois da Reforma Protestante. Aí depois disso nós temos avivamentos nos Estados Unidos. Aí nós temos o marco do último grande avivamento de Deus na face da terra, que foi o movimento pentecostal moderno, em 1901. Hoje nós estamos há 122 anos deste avivamento. Nós não podemos repetir o mesmo erro, se já não estamos repetindo. E se já estamos repetindo, precisamos lutar e orar a Deus para corrigir isso. Nós não podemos repetir o erro da Europa. 505 anos depois da Reforma Protestante, já há alguns anos, templos na Europa são vendidos para bares, discotecas. A Europa está precisando de um avivamento. Nós vamos aguardar que o Brasil também passe por isso? Ou nós vamos reagir, clamar pela presença de Deus, orar e suplicar pelo avivamento? Este é um tempo e, sobretudo, é uma oportunidade que Deus dá para a nossa geração. Que nós aprendamos a olhar o retrovisor da história e perceber que outros já cometeram erros que nós não precisamos. E se estamos cometendo, nós podemos corrigi-los a tempo de sermos verdadeiramente avivados por Deus e termos a nossa história social, política e econômica
transformada por um grande avivamento de Deus. Este é o tempo, esta é a nossa oportunidade. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça e nos leve adiante para que nós possamos ser realmente avivados pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.